Aos poucos, o planejamento da diretoria do Fluminense para a montagem do elenco em 2026 vai ganhando corpo e com isso a gente vai tendo uma noção melhor de qual será a estratégia neste mercado de transferências. Algumas decisões, inclusive, já sendo tomadas e Zubeldia, muito prestigiado, vai participar ativamente de todo esse processo. Notícias e informações importantes a partir de agora aqui no canal do Lessa. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! Só acredito no Lessa! Vamos começar falando sobre Zubeldia, porque todo e qualquer planejamento do Fluminense para a próxima temporada passa pelo treinador. Eu vi muita gente não, né? Na verdade é uma minoria, mas vi torcedores dizendo que depois dessa eliminação tinha que mudar tudo, trazer uma nova comissão técnica, mudar a mentalidade. É o que sempre acontece pós-eliminação ou em meio a uma fase muito ruim. Eu particularmente penso diferente, eu acho que a gente tem que avaliar o que está sendo feito. E, como falei, inclusive depois do jogo contra o Vasco, quando o Fluminense cai na Copa do Brasil, inegavelmente há muitos pontos positivos no trabalho do Zubeldia. O que me dá a esperança de que, iniciando uma temporada, ele vai ter ainda mais condições de desenvolver as suas ideias e, inclusive, opções dentro desse elenco. Ele deve ganhar outras opções e vai participar ativamente, vai ter um papel muito importante nesse processo de planejar a temporada 2026. Ele vem sendo muito elogiado, já desde que chegou, na verdade, por todo mundo no clube. É um treinador que impressionou pelo seu método de trabalho e pelo trato no dia a dia. O cuidado que ele tem com todo mundo, com os funcionários, com os jogadores, a capacidade que ele tem de conversar, de chamar para um papo particular, para trocar uma ideia, para ouvir também o que o jogador tem para dizer. Por isso ele foi comparado com o Fernando Diniz na época, por ser um treinador que ele desenvolve também essas relações pessoais, cobra muito, trabalha muito, porém sem ser extremo em algumas situações. Daí a parte que o diferencia bastante do Diniz. Muita gente, eu ouvi na época, né, quando ele chegou, de que ele tem o Fernando Diniz com as partes boas, né, que ele tem. Só que, obviamente, acrescentando ali a sua própria personalidade, como todo e qualquer treinador, as suas teimosias ou as suas visões também, que é totalmente natural. Mas é um profissional que o Fluminense realmente, as pessoas, né, a cúpula do futebol ali, inclusive jogadores, todos ficaram encantados com esses meses de trabalho do Zubeldia e acreditam que esse trabalho ele vai ter ainda mais condições de se desenvolver na próxima temporada. Então, não há o menor receio ou a menor dúvida sobre a qualidade do que ele fez com esse grupo que o Fluminense tinha em mãos, agora em 2025. Todo mundo reconhece que há carências e há problemas dentro desse elenco e agora o trabalho vai ser para suprir essas carências e dar a ele jogadores que possam atender ou dar a ele as características necessárias para variar, para mudar ou para pelo menos conseguir adaptar melhor a sua ideia de jogo. O Zubeldia elogiou muito o elenco do Fluminense, falou que, né, é um elenco que tem muitas opções, características diferentes, mas não necessariamente com a qualidade que ele precisa para executar algumas das suas ideias. Então, um dos pontos a ser atacado agora, nessa janela, vai ser justamente ajustar, readequar, porque o Zubeldia não participou da montagem desse elenco. E por isso ele vai ter um papel extremamente relevante agora. O elenco, ele foi a base desse grupo, foi montada pelo Mano Menezes, mudando muito a característica daquele time que quase foi rebaixado em 2024. O Mano queria jogadores mais fortes fisicamente, jogadores que pudessem, mais jovens, pudessem tornar o time mais competitivo. Mas aí o Fluminense atacou a parte da competitividade. Sim, atacou a parte da idade. Mas a qualidade ficou um pouco de lado. Perdeu em qualidade. E quando a gente precisou dessa qualidade, deu no que deu. Então agora a intenção é reequilibrar isso. O Zubeldia vai ter finalmente a chance de indicar reforços e ele já sinalizou que vai fazer isso. Ele tem já alguns nomes que talvez, inclusive, já tenham sido passados para a diretoria do Fluminense e também tratar, obviamente, de jogadores que poderão eventualmente deixar o clube a partir de agora. Inclusive, posições
algumas posições já estão claras e evidentes que o Fluminense vai atacar. Agora com a saída do Thiago Silva, vai ter que buscar um grande zagueiro, e esse zagueiro é o Nino, né? E um outro jogador para a posição, porque o Manuel também saiu. Hoje, inclusive, o GE publicou que o Fluminense vai tentar 2 zagueiros, porque perdeu 2, e aí resta saber a qualidade desses jogadores, essa é a questão, porque o Nino não se discute qualidade, mas e o outro? E eu venho falando, tem que trazer um cara muito bom para jogar ao lado dele. E centroavante também, que é uma questão óbvia, né? Tem que buscar, tem que trazer. Talvez agora com a saída do Thiago Silva, as 2 principais urgências. A nossa equipe do Jornada apurou através do Gabriel Amaral que o Zubeldia também deseja a contratação de um ponta, porque ele acha que Serna e Canóbio são jogadores muito parecidos, que deveriam disputar a posição entre eles, não jogarem juntos. Ou seja, ele quer um ponta com capacidade de criar por dentro também, que era o que o Ares fazia. Mas o próprio Zubeldia disse, por isso nem sempre a gente tem que ir pelo que o treinador fala em coletivo, né? Porque não, são características diferentes, que se completam, e não é bem assim. O Fluminense trouxe no meio do ano o Santi Moreno, que a gente não tem a menor ideia do que será esse jogador em 2026. A menor ideia. E aí veio o Soteldo, que foi um pedido do Renato Gaúcho, que é diferente desses dois, mas que não oferece essa capacidade de criação por dentro, de se aproximar do meia, de gerar tabelas, de gerar triangulações. Nenhum desses jogadores entrega de fato isso. Essa é a realidade. Então também vai ser uma prioridade do clube aí nessa próxima janela, buscar um jogador com essas características. Agora, conforme apurou o Gabriel, a tendência é não fazer loucuras, é não fazer altos investimentos nessa janela, e aí é um problema, que vem pela eliminação na Copa do Brasil, que vem pelo alto investimento que já foi feito, e aí isso merece um vídeo à parte em relação aos jogadores que foram contratados, as altas quantias que já foram pagas, e o Fluminense não tem muita margem para sair comprando vários jogadores agora. Até porque, para trazer o Nino, já vai ter que desembolsar uma boa grana, uma grana alta, apesar de a gente não saber exatamente quantos anos a gente vai pedir, mas sabemos que não vai ser pouco dinheiro. Então, enfim, isso, sem dúvida alguma, vai nortear essa estratégia. Sem ter condições de gastar muito, o que você tem que fazer? Buscar jogadores livres do mercado, ou final de contrato, ou por empréstimo. E aí, para você acertar, é mais difícil. Em tese, é mais difícil. Vai ter que ter muita criatividade. Quando a gente fala de criatividade do scout do Fluminense, ou, enfim, de uma forma geral, não é lá um ponto muito forte. Vai ter que trabalhar de uma maneira muito correta nos bastidores e, ao mesmo tempo, tem que trabalhar rápido para resolver essas questões e começar 2026 já com essa base bem informada. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas o departamento de futebol está se reunindo quase que diariamente para aparar essas arestas, definir essas questões, e agora as consultas, o Fluminense vai para o mercado, vai começar a sondar, a fazer as primeiras investidas, e a gente vai aos poucos conhecendo os nomes que interessam, e claro, a gente vai trazer tudo aqui para você. Inclusive, há também algumas definições sobre jogadores que não vão fazer parte do planejamento para a temporada 2026, e isso tem a ver também com jogadores da base, alguns jogadores que já ultrapassaram a idade do sub-20 e não fazem parte do elenco profissional. O Doman, por exemplo, um volante que sempre foi tido como uma grande promessa em Xerém, um jogador que teve uma lesão também, que o atrapalhou, mas era tido como um cara que, esse moleque vai chegar no profissional e vai se desenvolver, mas não aconteceu. E segundo informações lá da Central Fluminense, do Wilson Forte, o Doman não será aproveitado e com isso pode ser negociado ou em definitivo ou por empréstimo, tá? Não faz parte dos planos para o ano que vem. Eu não vou falar que tem que jogar, tem que integrar o profissional, porque eu não estou no dia a dia, eu já vi o Doman jogar algumas vezes, sei por histórico, por referências de pessoas que falavam muito bem dele, mas não adianta criar essa esperança. O Wallace Davi, que é mais novo que ele, faz parte do elenco, treina com um time profissional e também não teve chance, quanto mais ele que não fazia. Não adianta criar essa esperança de que pode ter alguma chance, vai ficar ali, vai ter alguma chance. Não vai. Mas também não me sinto à vontade para dizer, para cravar aqui que ele
teria condições de desempenhar num nível suficiente para ter chance no time principal, porque eu não tenho, enfim, embasamento para falar isso. Certo é que isso com certeza era um jogador muito promissor durante as categorias de base e é mais um que não consegue chegar e ter espaço no profissional e vai ser liberado, portanto, para a temporada 2026. Tá bom? Vou ficando por aqui com as últimas informações do Flu e assim que possível, assim que tivermos mais novidades, você vai acompanhando durante todo esse mercado de transferências, tudo aqui no canal do Leste. Deixa aí seu like, se inscreva no canal, tamo junto.